Bom dia, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos começar o estudo da nossa lição. O estudo de hoje é o estudo de número 2. Nós já vimos na semana passada a exigência e o padrão da santidade. E naquela ocasião, nós trouxemos uma definição do que vem a ser santidade. Agora que nós conhecemos a importância e a definição da santidade, nós precisamos esmiuçá-la para conhecer seus aspectos mais práticos e o que realmente está inserido no ensino bíblico sobre a santidade. Então, nossa lição hoje é a lição de número 2, que tem por título A Dinâmica da Santidade. Não confunda com outra coisa. E o nosso texto base para a nossa lição é o texto de Tito, no capítulo de número 2, nos versículos 11 a 14, que nos diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós vamos ver então ao que se refere a santidade, o que ela tem a ver. O autor dessa lição, ele colocou vários pontos onde diz a santidade tem a ver com isso, a santidade tem a ver com aquilo, a santidade não, na verdade não é isso, não é aquilo, tentando desmistificar alguns conceitos errados ou algumas práticas que nós temos, que julgamos ser santidade e na verdade não são. Você que tem a sua lição pode acompanhar juntamente conosco. Você que por um acaso não tem a lição, preste bastante atenção. O primeiro ponto fala sobre a santidade tem a ver com o coração. Mas quando o autor fala que a santidade tem a ver com o coração, ele não está querendo usar o sentido que muitas vezes nós damos a coração. Porque quando nós falamos coração, muitas vezes nós limitamos aquilo que é subjetivo ou aquilo que é sentimental. A ideia do autor aqui é dizer que a santidade ela tem a ver com o coração, mas no sentido bíblico. Ele se refere ao centro e foco da vida pessoal e íntima de cada um de nós. É realmente o centro do desejo, a sede dos sentimentos, mas também a fonte de motivação e o local onde está a nossa consciência. Quando o autor diz que a santidade tem a ver com o coração, ele está querendo dizer que a santidade está ligada à nossa motivação. Nós temos esse desejo e nós temos também este ato de viver uma vida santa. Não somente o sentimento da santidade, o sentimento de ser santo, mas a escolha de ser santo. Hoje eu não estou me sentindo assim muito santo. Eu não estou sentindo o desejo. Não. Muito mais que um sentimento. A santidade, ela é uma escolha. Ela está dentro da nossa motivação de ser santo. E é interessante que o autor, ele quer dizer com isso que a santidade ela não pode ser confundida com o ascetismo, com o formalismo e nem com o legalismo.
A santidade, ela não é o ascetismo. O ascetismo é aquela filosofia, são aquelas pessoas que tentam sacrificar o corpo para satisfazer a alma, como os gnósticos faziam no primeiro século. Nos dias de hoje, tem pessoas que tentam fazer grandes jejuns como se isso fosse o sinônimo da santidade. Tem pessoas, por exemplo, que não admitem a televisão dentro de casa. Não, aqui dentro de casa não tem televisão. Não, meu filho não pode ter o celular porque isso não é de Deus, isso tira a nossa santidade. Algumas pessoas não pode se tocar nenhuma música que não seja um hino ao Senhor. Isso são formas atuais do ceticismo. Não, outros se internam, se engravatam e acham que o vestuário reflete a sua santidade. Isso está até ligado também ao segundo aspecto que o autor aqui coloca e que também não faz parte da santidade, que é o formalismo. De maneira prática, nos dias de hoje, tem pessoas que vão à igreja e se assentam com aquela postura impecável, olha fitamente para frente, não conversa com aqueles que estão ao lado, demonstram ali uma reverência muito grande, ficam até aborrecidos se há algum cochicho, algum tipo de risada, alguma coisa, por exemplo, na hora do culto ou na hora da escola. Aí eu até coloquei a questão do vestuário. Até no vestuário eles procuram ser formais, mas muitas vezes isso não reflete a santidade. Eu não quero dizer que a reverência não esteja ligada à santidade, está sim, mas cuidado para não achar que santidade é um mero formalismo, porque a pessoa pode estar lá, ali cumprindo o seu papel, naquela postura, e com seu pensamento longe de Deus. Ele pode fechar os olhos e fazer a oração, mas está falando de si para si mesmo. Ele pode estar dentro da igreja por um aspecto tão somente formal, mas o seu coração não está ligado realmente a Deus. O seu desejo, a sua motivação não é servir ao Senhor, não é estar na presença de Deus. E como nós estamos vendo nesse primeiro ponto, santidade tem a ver com o coração. Um outro aspecto que o autor denuncia é o legalismo. Nós também temos que tomar muito cuidado. Os fariseus, na época de Jesus, eram legalistas. Pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo. Eles tentavam se encaixar dentro de um padrão e eles queriam ser vistos como pessoas melhores ou maiores. E tem muita gente aí com doutrinas, na verdade, com costumes humanos, achando que por seguir costume de homens são mais santos que os outros. Note bem que eu não estou dizendo que não haja proveito em você controlar o seu corpo, em você evitar programações, em você estar na casa de Deus de maneira formal e reverente, nem de você ter regras e leis. Tudo isso é importante, mas cuidado para não fazer disso o seu conceito de santidade. Nós não podemos esquecer nunca que a santidade, ela começa no coração. Eu vou dar agora uma oportunidade para aqueles que quiserem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Esse é um momento ideal. Nós temos esse costume na nossa igreja, é uma escola dominical. Agora eu vou deixar esses minutos para vocês.
Bem, o nosso ponto de número 2 vem dizer que santidade tem a ver com comportamento. Com temperamento, o autor se refere aos fatores que fazem com que algumas maneiras específicas de reação e comportamento sejam naturais para mim. Nós quase que poderíamos colocar nesse ponto que a santidade tem a ver com a minha reação, com o meu comportamento, em como eu transformo o meu temperamento no meu caráter, em que ações, em que reações, quais são os meus comportamentos diante disso tudo, qual é a minha resposta. A santidade, ela tem que tratar com o nosso comportamento, ela tem que mexer com os nossos temperamentos. Nós somos pessoas diferentes, nós temos temperamentos diferentes, mas a gente não pode se esquecer que o fruto do Espírito é o mesmo para todos, independente de qual seja o seu temperamento. Você já parou para pensar que quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele escreve dizendo que os dons são diversos? Mas quando ele se refere ao fruto do Espírito, ele diz, mas o fruto do Espírito é. E faz uma lista com 9 atributos para o fruto do Espírito. Por que Paulo não diz os frutos do Espírito são alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio e assim por diante? Porque no lugar de são, ele diz é. E por que ele não faz isso em relação aos dons espirituais? Porque os dons espirituais, eles são diversos. E cada um pode ter um dom diferente. Agora, o fruto do Espírito, embora tenha 9 atributos, é usado no singular, porque todos nós devemos desenvolver todos esses atributos. Não é uma coisa que eu tenho amor, o irmão que me ouve ali tem a alegria, aquela irmã que também está me ouvindo tem a fidelidade, aquele senhor ali tem o domínio próprio. Não, nós devemos controlar ou moldar o nosso temperamento. Santidade tem a ver com temperamento. Como eu falei, nós somos pessoas diferentes. E a forma como nós vamos trabalhando e como o Espírito trabalha em nós também é diferente. Tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais nervosas. Agora, o temperamento em si não é ruim. Pessoas mais explosivas, pessoas mais enérgicas, elas são boas para tomar decisão, para liderar. Ela só tem que tomar cuidado em como vai trabalhar essa explosão. Pessoas, por outro lado, muito tranquilas, tem que tomar cuidado para não se tornarem acomodadas. Está vendo como que o problema não é o seu temperamento, mas qual é a sua reação diante dos fatores que se apresentam na sua vida. Você tem que ter sabedoria e pedir a Deus sabedoria para que você possa avaliar quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos do seu temperamento. Maria e Marta é um exemplo muito bom para ser lembrado. Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas Marta, ela escolheu a pior parte, porque Maria, na verdade, escolheu a melhor, e aprovam Maria e desaprovam Marta. É bem verdade que Marta poderia ter aproveitado de Cristo, mas aquele temperamento dela também foi positivo. Foi ela quem convidou Jesus, foi ela quem preparou tudo para aquele momento. Só que ela passou um pouco.
O problema em si não é o seu temperamento ou uma modelagem padrão de temperamento. Isso é impossível. Agora, por outro lado, a santidade, ela transforma a sua vida. De modo que a pessoa não tem essa desculpa, eu nasci nervoso, eu vou morrer nervoso. Não, eu sou estourado, minha família toda é estourada, nós somos assim, a gente não muda. Lembra que a santidade tem a ver com o temperamento. Alguma dúvida, alguma pergunta, o momento é oportuno. Bem, o ponto de número 3 vai nos dizer que a santidade tem a ver com a humanidade. E é interessante esse ponto trazido pelo autor, porque ele nos traz o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo como um modelo de santidade que nós devemos seguir. A santidade de Cristo é uma vida humana, vivida de acordo com o plano do Criador. Em outras palavras, é a natureza humana perfeita e ideal. A santidade faz parte da nossa própria humanidade. Quando Deus nos criou para Ele. Então, nós devemos entender que a existência em santidade, ou a nossa existência, é chamada para a santidade. Somente assim é que nós conseguimos ser plenamente realizados para que Deus seja completamente honrado. Infelizmente veio a queda pelo pecado e existe a partir da queda em cada ser humano uma inclinação para fazer-se seu próprio Deus e colocar-se contra Deus. Uma imagem distorcida de Deus, uma imagem distorcida da própria humanidade. O homem perfeito é o homem que volta-se para Deus, que se satisfaz em Deus. É somente por intermédio de Jesus que a verdadeira humanidade pode ser achada. Santidade não tem a ver primordialmente com submissão a regras autoritárias ou a noções estreitas ou conformistas de um comportamento aceitável. Não é para te robotizar, mas tem a ver com a celebração da nossa natureza, da conformação da nossa própria natureza como criada por Deus. A verdadeira santidade é uma genuína semelhança com a pessoa de Cristo. O amor à obra de Deus, o amor ao próximo, a humildade, a mansidão debaixo da mão divina, a integridade das atitudes que expressam a firmeza de caráter,
a sabedoria com fé, a coragem com devoção, a tristeza pelo pecado, o regozijo com a bondade do Pai e a sinceridade em agradar a Deus em todos os momentos foram observados em Cristo, que foi o homem perfeito. E nós somos chamados exatamente a imitar essas qualidades. A santidade tem a ver com a humanidade. Alguma dúvida, algum comentário? Mais uma vez, nós vamos dar a oportunidade para você participar conosco. Pois bem, o ponto de número 4. O autor diz que santidade tem a ver com relacionamentos. Tem algumas pessoas que atribuem o isolamento com a santidade. E isso tem uma certa característica histórica. Os monges, por exemplo, no século IV da era cristã, eles se isolavam na intenção de mortificar o corpo, de se isolar de todos. E eles entendiam que dessa maneira eles alcançavam um estado mais elevado. Talvez por isso algumas pessoas na Idade Média evitavam o casamento, tornando-se monges, freiras, eremitas, como se o isolamento levasse à santificação. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nessa quarentena, embora nós não estejamos tão isolados assim, eu ainda pretendo falar isso numa live, se a internet colaborar. Mas a santidade, ela está ligada com relacionamento. Relacionamento é algo bom. E foi o próprio Deus que colocou isso para nós. Quando Deus viu Adão sozinho, ele disse: olha, não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus Santo relaciona-se consigo mesmo, na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa perfeita comunhão. Não é sem razão que nós temos entre os salmos da palavra de Deus um que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E vai comparar essa união com o óleo precioso, aquele óleo sagrado, utilizado num dos momentos mais solenes, na unção sacerdotal. A santidade não é isolar-se, não é criar uma redoma e dizer: eu estou livre do mundo, eu estou numa quarentena permanente. Não. Muitas pessoas acham que para se dedicar realmente a Deus, elas têm que se afastar de todo mundo. Não é isso, muito pelo contrário. A santidade tem a ver com relacionamento, em ir atrás das pessoas, em buscar as pessoas, em amar as pessoas, porque assim nós demonstramos o amor a Deus. É reconciliar as pessoas com Deus, é olhar para o próximo como um irmão que precisa ser ajudado.
sem nos conformarmos, obviamente, com esse mundo. Isso não é para nos tornarmos materialistas, perdulários, cobiçosos. Não, mas nós somos chamados a nos envolver com as coisas desse mundo. Eu particularmente gosto muito de confraternizações na igreja, de momentos de comunhão, aonde nós brincamos, conversamos, compartilhamos, porque nós somos chamados exatamente para isso, para sermos uma grande família. Mas não nos limitarmos também somente à igreja, mas espalharmos esse amor para fora da igreja também. A igreja ela tem que sair para fora e ela tem que se relacionar. Alguma dúvida, algum comentário? O momento agora é oportuno. Pois bem, o quinto e último ponto, o autor ele diz que a santidade é uma exigência. Eu gostaria de enfatizar de uma maneira um pouco diferente. Não vou sair da ideia do autor, mas acho que vai ficar melhor para nós entendermos. A santidade é uma necessidade. Nós vimos na semana passada que é uma exigência, mas não somente uma exigência, é uma necessidade. Nós precisamos da santidade. Nós vimos isso no ponto em que nós falamos que a santidade tem a ver com a humanidade. O ser humano é chamado para ela. E antes de entrar propriamente no ponto, eu gostaria de ler um versículo que fala sobre isso, que mostra a santidade ligada ao relacionamento. E a santidade como uma exigência, mas também uma necessidade nossa, que é Hebreus 12, 14, aonde o autor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ela é necessária para a salvação final de uma pessoa. A santificação, ela é exigida de nós, mas ela também é necessária. Nós vamos ver por quê. A santidade, ela é o alvo da nossa redenção. Assim como Cristo morreu para que pudéssemos ser justificados, também somos justificados para que possamos ser santificados e santos, como nós já falamos na semana passada. Me preocupam muito aquelas pessoas que não desenvolvem a salvação, pessoas que estão estagnadas no tempo, que não querem crescer em intimidade com o Senhor. Nós somos regenerados, nós somos justificados, isso é um ato. Agora, a santificação é um processo contínuo e permanente.
Então, meu irmão, até você morrer, ou até o Senhor Jesus voltar, cresça em santidade. A santidade, ela tem a capacidade de frustrar os desígnios de Satanás para a nossa vida. Por outro lado, o descaso com a santidade, a falta do exercício da pureza e da retidão favorecem os ataques do maligno. Lembra que o diabo, ele é como o leão que está na espreita, o leão ao derredor. Não deixe o exercício da santidade. A santidade, ela também é necessária, ela é exigida, porque ela dá credibilidade ao nosso testemunho. Um período onde a igreja tem sido tão criticada pelo mundo, onde os crentes têm sido debochados, a nossa fé tem sido zombada. Qual a resposta que nós temos dado? Infelizmente, nós às vezes damos razões para que as pessoas possam se escandalizar e zombar do nome de Deus. A santidade é necessária, porque através da nossa santidade, as pessoas elas são tocadas. Nem sempre com palavras, mas pelas nossas vidas. É o que as pessoas costumam chamar de testemunho. Agora, não é um testemunho que se isola, mas é um testemunho que aproxima, porque as pessoas lá de fora não precisam nos ver como pessoas que estão com pedras nas mãos para atacá-las. As pessoas amorosas, que não querem vê-las na mesma condição. Nós devemos ser modelos e espelhos para essas pessoas, e elas olharem para nós e dizer: eu quero ser como aquela pessoa. Por fim, eu disse que a santidade é uma necessidade, porque ela gera a verdadeira alegria. Aqueles que vivem em busca de alegria nunca encontram, mas aqueles que buscam a santidade pela graça de Deus encontram a alegria, porque a alegria é o fruto do Espírito. E tem também a paz, que excede a todo entendimento. Eu vou ler a conclusão com vocês, que diz o seguinte: a santidade tem aspectos externos e internos. É um assunto que envolve ação e motivação, conduta e caráter, graça divina e esforço humano, obediência e criatividade, submissão e iniciativa, consagração a Deus e compromisso com as pessoas, autodisciplina e entrega pessoal, justiça e amor. É uma caminhada ou curso de vida de cumprimento de leis estabelecidas e dirigidas pelo Espírito, que revela o fruto do Espírito. É uma questão de imitar a maneira de proceder de Jesus, dependendo dele para obter a libertação do domínio da carne e discernimento de necessidades e possibilidades espirituais. É uma questão de paciência e perseverança na retidão, de passar para o lado de Deus, lutando contra o pecado na nossa própria vida e na vida de outros, de adorar a Deus no Espírito enquanto servimos no mundo, de sinceridade, seriedade e concentração livre e prazerosa no que se refere a agradar a Deus. É uma forma diferente de vida, separada para Deus. Santidade é, portanto, a demonstração da fé, motivada pelo amor. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Amém.